What an honor to be with you here. É muita honra estar aqui com vocês hoje. It's just a joy to be with you in Brasilia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e estar em Brasília. I visited your country several times, but it's been in Sao Paulo. Eu vim a este país várias vezes, mas essa é a primeira vez aqui. Eu estive em São Paulo somente. But when I was here last time, I knew it would be very important for us to come to where your government influences this nation and the world. A última vez que eu estive aqui no Brasil, em São Paulo, nós vimos que seria muito importante estar aqui, presente no lugar onde o governo influencia toda a nação. So I ask to come and visit here with. Meu ministério é um pouco diferente de muitos outros que me ministram ao redor do mundo. I do speak in very large gatherings. Eu falo em reuniões bastante grandes. But my call is really to God's people in a nation to understand the time of God for that nation. Mas o meu chamado, na verdade, é falar com as pessoas das nações, para que essas nações conheçam e entendam o tempo de Deus para aquela nação. I believe this is God's perfect time for us to be meeting here in Brasilia. Eu creio que este é um tempo perfeito de Deus para estarmos aqui ministrando no Brasil. There's no coincidence that on Monday your president will be meeting with our president. Não é coincidência que na próxima segunda-feira o nosso presidente do Brasil vai estar se reunindo com o presidente dos Estados Unidos. And this meeting was scheduled long before that meeting. Esta reunião hoje foi marcada bem antes dele ter agendado isso nos Estados Unidos também. Because God knows when His people meet together. Porque Deus sabe quando o seu povo precisa se reunir, precisa se juntar. Now, it is my joy to travel around the world. Eu fico muito feliz, eu sou alegre de poder viajar por todo o mundo. I've been involved in the prayer movement since the 1980s. Eu estou envolvido no movimento de oração mundial desde o final dos anos 80. I met Neoza in the very early 90s. Eu conheci a Neuza no começo dos anos 90. When we were having meetings throughout the world to pray for the harvest of the future. Quando nós estávamos tendo reuniões ao redor do mundo para orar pela nação, pela colheita do futuro. And so in praying for the nations of the world, orando pelas nações do mundo, I must target what nation to pray for at the right time. Eu tenho que saber e determinar qual é a nação que eu tenho que estar orando no tempo correto. One of the things that I did in our nation, in the United States, uma das coisas que eu fiz na nossa nação, nos Estados Unidos, Pastor Dutch Sheets and I visited every state 3 years ago. O pastor Dutch Sheets e nós visitamos todos os estados dos Estados Unidos há 3 anos atrás. We wrote a history book. Nós escrevemos um livro de história sobre essas visitas. Actually, the only prophetic history book that I know that's ever been written in our nation. Na verdade, esse é o único livro histórico de profecias de uma nação. We explain the history of every state. Nós explicamos a história de cada estado. How the government had operated in that state. Como o governo estava operando naquele estado. How the Spirit of God had moved in that state through the last 400 years. Como o Espírito de Deus estava atuando naquele estado pelos últimos 400, 300 anos. But then we prophesied of what would happen in every state in the future. Mas então nós profetizamos sobre o que aconteceria em cada um daqueles estados que nós visitamos. See, prophecy isn't one of those spooky, mystical things. Profecia. It's not spooky and it's not mystical. It's not scary. Profecia não é uma coisa que dá medo, não é para trazer aflição, não é místico, é bom. What prophecy does is it gives you insights into the mind and heart of God for today, but for days to come as well.
O que a profecia faz é te dar o conhecimento do que está dentro do coração de Deus para o dia de hoje e para o que está para vir ainda no futuro. Now, in Acts, the book of Acts, chapter 17, verse 24, the Word of God says this. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, a palavra de Deus diz: Paul is visiting the city of Athens. Paulo está visitando a cidade de Atenas. And while he's visiting that city, he has a hard time connecting the people with what God is doing. E quando ele estava fazendo essa visita, ele teve algumas dificuldades para conectar aquele povo com o que Deus estava fazendo. But what he eventually does, he finds a God in the midst of all of their gods. Mas o que ele fez, na verdade, foi encontrar Deus no meio de todos os outros deuses que eles tinham. And he uses that God to make a divine connection from heaven with the people of that time. E ele usa esse Deus para fazer uma conexão divina com aquele povo daquele tempo. And he says this in verse 26 and 27. E ele diz isso no versículo 26 e 27. É 17, 26, 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. He has made all of us from nations from one blood. Ele fez todos nós, todas as nações, de um só sangue. And the Word of God says here, He's predetermined our time and our boundaries. A palavra de Deus diz que ele... Awesome. They are taping this, aren't they? Sim, yes. So you'll be able to listen to. Está sendo gravado essa reunião. Because what I eventually want to do here, I want to explain the Word of God and the time over Brazil. O que eu quero fazer aqui é explicar a palavra de Deus e o tempo da palavra para o Brasil. But notice he says here, there's a pre-appointed time and a boundary. Veja aqui o que Paulo está falando, que tem um tempo previamente estabelecido e também os limites. He says you can be at the right time, at the right place. Você pode estar no tempo certo, no lugar correto. And when you're at the right time, at the right place, you can grab hold of God. E quando você está no lugar certo, no tempo certo, você pode agarrar a Deus, você pode se conectar. That verse actually means He will show you a new horizon line. O que esse versículo na verdade diz é que ele vai te mostrar um novo horizonte adiante. See, an artist, for their vision of painting a picture, must see the furthest point that they can look at. O artista, quando tem que desenhar alguma coisa, ele tem que olhar e ver o ponto mais longe para ele poder fazer o desenho daquilo que ele quer. So what this verse means is when we're at the right place at the right time, we can see into the future. E o que esse versículo diz é que quando nós estamos no tempo certo, no lugar correto, a gente pode ver o futuro. We can see things that are to come in days ahead. Nós podemos ver coisas que vão vir ainda nos dias adiante. Now I want you to say out loud to someone next to you, we're at the right place at the right time. Eu quero que você diga para alguém ao seu lado, nós estamos no lugar certo, no tempo certo. Amen. So, knowing that it is very important we understand the timing of God over Brazil, I knew we were to bring a team. Sabendo que era muito importante entender o tempo de Deus para o Brasil, nós viemos então com o nosso grupo, nosso time. Now when I travel with a team of leaders. Toda vez que eu viajo com um grupo de líderes, uma equipe. And Nancy is from Brazil, but she works in our ministry now. Nancy é do Brasil, mas trabalha conosco agora lá nos Estados Unidos. Because we're specifically praying for Brazil right now. Porque nós estamos especificamente orando pelo Brasil neste momento. Now I also have our prayer director here with us for Glory of Zion Ministries. Nós também temos aqui conosco a nossa diretora de orações para todo o ministério Glória of Zion.